Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos prosseguir a análise do nosso livro Anotações de Teoria Geral do Processo. E, uma vez que nós tendo superado o tópico, o grande tópico sobre os sujeitos do processo, onde nós enfrentamos a análise do juízo, onde nós enfrentamos a análise das funções essenciais à administração da justiça, e falamos das partes, cada um desses tópicos se subdividindo em outras análises. Então, o juízo nós subdividimos em auxiliares do juízo e juiz, funções essenciais à justiça, falamos do Ministério Público, Defensoria Pública e a Advocacia Pública da União, dos estados, dos municípios. E quanto às partes, nós falamos dos deveres, poderes e responsabilidade das partes, falamos do tópico pluralidade das partes. E nesse tópico, pluralidade das partes, nos conduziu a dois tópicos também muito extensos, o litígio-consórcio e a intervenção de terceiros. Tendo superado, portanto, a análise desse tópico bastante extenso na análise do processo, da teoria geral do processo, nós vamos agora iniciar um outro grupo de estudo, um outro tópico também deveras extenso, que é justamente o que está na tela aí para os senhores, o grupo dos atos processuais. Então vamos fazer esse vídeo introdutório a respeito dos atos processuais. Vamos, portanto, ao que interessa. Efetuo a leitura do que consta no livro. O processo, visto sob o aspecto estrutural, isto é, processo mais procedimento, é um conjunto sequencial de atos tendentes à efetiva tutela jurisdicional. Diz-se sequencial porque o processo não é apenas um conjunto de atos. Esses atos seguem uma ordem, são encadeados logicamente, tendo começo, meio e fim. O resultado da prática de um ato funciona como base, pressuposto, para a realização de um ato seguinte, até o ato final de outorga da tutela definitiva. Sendo o processo um conjunto ordenado de atos, cada um deles pode ser estudado em si mesmo, sob a ótica de sua função como elemento integrante do processo. Em verdade, o ato processual é modalidade de ato jurídico, mas que é praticado ou tende a gerar efeitos dentro do processo. Então, ele é praticado e tende a gerar efeitos no processo, e ele é praticado ou tende a gerar efeitos no processo. O ato processual não é apenas aquele realizado dentro do processo, no bojo da relação jurídica processual. Há atos jurídicos praticados
fora do processo, mas que vêm a adquirir relevância e gerar efeitos quando trazidos para dentro do processo. Basta pensar rapidamente aqui, para que não gere dúvidas, nem cause perplexidade ao ouvinte, numa convenção das partes sobre a eleição de foro, que é feito num contrato extraprocessual, portanto. Tá? Nós veremos um tópico próprio aqui, num vídeo apartado, em outro vídeo. O negócio jurídico processual pode ser formulado fora do processo, por meio de uma cláusula contratual. Enfim, prosseguimos. Por isso, para compreender melhor o ato jurídico processual, é conveniente uma recapitulação dos atos jurídicos em geral. E o próximo tópico é esse aí. Panorama dos fatos e atos jurídicos em geral. Em sentido amplo, fato jurídico é todo evento fático que gera efeitos jurídicos. Os fatos e atos jurídicos são classificados conforme a presença e a relevância da vontade humana na sua ocorrência e na determinação de seus efeitos. O fato jurídico, em sentido estrito, caracteriza-se pela ausência de ato humano voluntário. Trata-se do evento fático que, sem o concurso da vontade humana, produz consequências jurídicas. Por exemplo, a ocorrência de um tornado que destrói a coisa que o devedor teria de entregar ao credor, constitui evento de força maior, que pode exonerar aquele da obrigação. Já o ato-fato jurídico consiste em um ato humano, mas não derivado da vontade de se atingir um específico efeito jurídico. Por exemplo, se uma pessoa mata a outra, essa conduta ensejará, entre outras consequências jurídicas, a punição criminal. A conduta humana foi voluntária, tipificada como homicídio, mas a vontade não se voltava necessariamente à produção do efeito jurídico, sofrer a punição. Tal efeito jurídico ocorrerá independentemente da vontade do homicida. Aliás, normalmente, quem pratica um crime não o pratica tendo por escopo ser punido. E mesmo que o tenha, isso é irrelevante para a incidência da punição. O ato jurídico propriamente dito, por sua vez, consiste na manifestação de vontade humana pré-ordenada à produção de efeito previsto no ordenamento jurídico. E nesse ponto é possível mais uma subdivisão. Por um lado, há o ato jurídico em sentido estrito, que é a manifestação de vontade especificamente dirigida à produção de uma consequência jurídica que já está, ela mesma, a consequência jurídica, previamente delineada no ordenamento. Por exemplo, quando o contribuinte vai fazer sua declaração de imposto de renda e opta pelo modelo de declaração simplificado ou pelo modelo completo, há uma escolha dele, contribuinte, um ato de vontade, portanto. Mas a vontade restringe-se a isso, a opção optar por um ou outro modelo. Não é dado ao contribuinte formatar um modelo próprio de declaração, quanto aos efeitos, portanto, a incidência da alíquota, forma de pagamento, não. Por outro lado, há o ato negocial, ou negócio jurídico, que é a manifestação de vontade, que inclusive delineia o conteúdo do ato, definindo seus específicos efeitos. A vontade é relevante não apenas para a consecução das consequências jurídicas previstas na norma, como também
para a própria estruturação interna de significativa parcela dessas consequências. Exemplos: os contratos em geral, os testamentos, promessas unilaterais. E é curioso perceber que o Código de 2015 trouxe a previsão expressa da possibilidade de negócios jurídicos processuais, que era controvertido pela doutrina processual. Anteriormente não tinha previsão no Código de 73, e nós trataremos no momento próprio aqui. O enquadramento dos atos processuais. Veja, até agora nós estávamos falando dos atos jurídicos lato sensu. Agora já o ato processual especificamente. Como dito, o ato processual não mais é do que modalidade de ato jurídico. Logo, as categorias acima expostas são perfeitamente aplicáveis aos atos processuais. A peculiaridade dos fatos e atos processuais reside em que os efeitos jurídicos que eles produzem incidem sobre um processo jurisdicional. Assim temos o fato jurídico processual, evento alheio à vontade humana que gera efeitos processuais. Exemplo: enchente na cidade atingindo o fórum, implicando seu fechamento e a consequente suspensão dos processos. Aconteceu isso na cidade há pouco tempo atrás, na cidade onde eu estou gravando esse vídeo nesse momento, a cidade de Nova Friburgo. Morte da parte ou do seu advogado, que acarretam também a suspensão processual e etc. Diversos outros fatos jurídicos processuais. B. O ato-fato processual. Ato humano que, conquanto voluntário, não tem em mira a produção do efeito processual que desencadeia. Pense-se na parte que cria obstáculos para o cumprimento de uma decisão. Em princípio, não se pode dizer que a vontade dela, nesse caso, seja pré-ordenada a gerar o sancionamento por litigância de má-fé. Mas essa será uma consequência jurídica de sua conduta, queira ela ou não. Isso é irrelevante. C. O ato jurídico processual, em sentido estrito, ou seja, ato voluntário pré-ordenado à produção de um efeito jurídico processual. Efeito jurídico processual esse, sobre o qual, contudo, a vontade do sujeito não tem como interferir. Quer dizer, efeito jurídico processual esse que já está pré-ordenada pelo sistema processual, pelo ordenamento, por previsão normativa. Por exemplo, recorrer implica evitar o trânsito em julgado, transferindo a competência para outro órgão. Mas essas consequências advêm da lei, não sendo moldadas pela parte. O mesmo se diga quando a propor a petição inicial, contestar, requerer provas, etc. Os atos do juiz normalmente também se enquadram nessa hipótese. As consequências processuais do indeferimento de uma prova, da prolação de uma sentença, da concessão de uma medida de urgência, são, em regra, delineadas pelo ordenamento. E D. O negócio jurídico processual. Manifestação de vontade que, inclusive, delineia as consequências jurídico-processuais do ato, definindo seus efeitos específicos. Exemplo, cláusula de eleição de foro, que sempre existiu. Cláusula de inversão do ônus da prova, convenção arbitral, etc. Por sua importância, no Código de Processo Civil, os negócios... meu Deus, me perdoe. Vou centralizar aqui novamente. Por sua importância, no Código de Processo Civil, os negócios processuais são objeto de um capítulo próprio e nós veremos em vídeo apartado, inclusive. Bom, conceito de ato processual em sentido estrito. Interessa aqui o estudo dos atos voluntários tendentes à produção de efeitos no processo,
atos jurídicos processuais propriamente ditos, reiterando-se que, entre esses, os atos negociais serão estudados no momento próprio, no próximo capítulo. Assim, ato processual é conceituado como toda a manifestação da vontade humana que tem por fim criar, modificar, conservar ou extinguir posições jurídicas, direitos, deveres, ônus, poderes, faculdades, etc., integrantes de uma relação jurídica processual presente ou futura. O futuro aí quer justamente dizer que pode ser realizado extraprocessualmente. Desta forma, podem ser incluídas na categoria de ato processual as manifestações de qualquer dos sujeitos processuais, principais ou secundários, e não apenas das partes ou do juiz, pois todas visam ao mesmo objetivo. Uma testemunha também pode praticar atos processuais. Um agente público que recebe do juiz a requisição de envio de documentos para um processo, igualmente pode fazê-lo, e assim por diante. Enfim, não apenas todos os integrantes da relação jurídica processual agem produzindo efeitos jurídicos processuais, como também terceiros que apenas ocasional e pontualmente participam do processo. Há controvérsia doutrinária a respeito de qual é o elemento nuclear para que um ato jurídico seja qualificado como processual. Para a parte da doutrina, ato processual seria apenas aquele que, além de gerar efeitos no processo, fosse praticado dentro do processo, como ato integrante do procedimento. Não por acaso, normalmente quem adotava essa concepção negava a existência da categoria do negócio processual, que no mais das vezes é celebrado antes de haver um processo. Por exemplo, a convenção de arbitragem, a cláusula contratual de eleição de foro, cláusula contratual de inversão do ônus da prova, dentre diversas outras, como eu havia comentado ainda há pouco. Outra concepção mais larga reputa que é processual todo ato apto a produzir efeitos sobre posições jurídicas processuais, ocorra ele, o ato, dentro ou fora de um específico processo. Essa segunda concepção, que sempre nos pareceu a mais adequada, é a adotada pelo Código de Processo Civil, que expressamente consagra a categoria dos negócios jurídicos processuais, tratando como modalidade de ato processual e pressupondo que ele possa ser praticado no processo ou fora dele. O Código de Processo Civil trata dos atos processuais no livro 4º da parte geral, normatizando, entretanto, apenas linhas gerais sobre a forma, o tempo e o lugar de sua realização, os prazos, as comunicações dos atos e as nulidades. O tratamento não é restritivo, nem poderia ser. Como toda e qualquer manifestação de vontade dos sujeitos processuais e dos terceiros que de algum modo participam do processo, se faz por meio de atos processuais, seja qual for o procedimento, todo o Código, a rigor, trata de atos processuais. Vamos parar esse vídeo por aqui. O próximo tópico, no próximo vídeo, nós vamos começar a especificar a abordagem desses tópicos. Isso foi apenas um vídeo introdutório. Então, o próximo vídeo vai tratar, está na tela aí para os senhores, da forma dos atos processuais a partir da análise do artigo 188. Por hora, nós vamos ficar por aqui. Fiquem todos com Deus, portanto, e até uma próxima.